nós vamos meditar na palavra de Deus. Nós estamos neste ano numa belíssima tarefa, num belíssimo desafio que é percorrer as Escrituras, a palavra de Deus, e ver de Gênesis a Apocalipse como Deus nos apresenta a história da redenção. Para quê? Para que a gente conheça essa história e saiba falar da vida de Davi, de Abraão, das personagens bíblicas? Não. Embora isso seja necessário. Mas para que a gente veja que de tantos homens frágeis, falíveis como eu e você, eles apontavam para um Redentor poderoso. E esse Redentor poderoso é Jesus Cristo. E esse Jesus Cristo, nosso Redentor poderoso, ele pode também colocar na nossa história a sua história. Que bom que a sua história não precisa mais te definir. Que bom que a minha história não precisa mais me definir. Mas graças a Deus que a nossa história pode ser a história de Jesus. Ela é melhor. Existe, né, um cântico antigo, que nem sei cantar mais, mas quem é de uns 30 anos para trás na igreja vai lembrar, e ele dizia, o coro, lembra dessa palavra? Coro, estrebilho? Não vão lembrar. O coro dizia assim, que Jesus é melhor do que ouro, melhor do que bens, melhor de tudo que tu tens, Jesus é melhor que riquezas, Jesus é melhor que posições, Jesus é melhor que milhões. E é exatamente isso. Então Deus nos chama neste ano. Você que conhece o Senhor, você que caminha com o Senhor, você que está aqui hoje e não conhece Cristo Jesus, Ele chama a minha vida, a sua vida, para que a nossa vida seja agora a vida de Jesus, porque ela é melhor. Isso é uma confissão de humildade, dizer, olha, Ele é melhor do que eu, Ele é meu Redentor. E a gente troca a vida, a gente entrega para viver a vida de Jesus. O que a gente faz para isso? Ouve a palavra e crê com o coração. Mas qual pré-requisito? Nenhum. Crer, ouvir e crer. Esse é o grande pré-requisito. E a palavra de Deus é que nos traz fé no coração. Então hoje nós vamos ler o livro de Gênesis, capítulo 22. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 22. Gênesis 22. Nós vamos ler até o versículo 19. Todos acharam? Então a palavra de Deus nos diz: depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque seu filho. Rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos: esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá e, havendo adorado, voltaremos junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiram ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado.
Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque seu filho e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: O Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então voltou Abraão a seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Vamos orar? Nesse momento de oração, eu gostaria que a gente se lembrasse do texto que nós abrimos este culto. Deus vem para aquele que tem um coração que treme pela palavra. Se você não estava aqui no início e não orou isso, mas vamos pedir isso agora. Deus, me dá um coração que treme pela palavra. Está lá em Isaías 66, 2. Que Deus abra as nossas entranhas pela palavra dele. Que Deus que conhece seu caminhar, sua vida, abra suas entranhas para a palavra dele. E a palavra de Deus transforme aquilo que precisa ser transformado em nós. Amém? Oremos. Ó Deus, a tua palavra está lida. É a palavra de Deus. Não é a palavra de homem, não é qualquer discurso. Mas é a palavra que trouxe à existência todas as coisas. É a palavra viva e eficaz. É a lei perfeita que restaura a alma. É o testemunho fiel que dá sabedoria aos simples. É o preceito que, ó Deus, é o preceito que alegra o coração, o mandamento puro que ilumina os olhos. Deus, tua palavra é tudo isso e muito mais. A nossa oração nesta noite é desvenda os nossos olhos para que vejamos essas maravilhas da lei, Senhor. E não apenas, ó Deus, olhos abertos, mas coração crente, coração humilde, Senhor. Coração que se permita ser aberto por ti. Coração, Senhor Deus, contrito, coração que treme. Nós não temos esse coração, Senhor. É o Senhor quem nos dá. E é por isso que oramos pelos nossos ouvidos, mas também pedimos ao Senhor: abre o nosso coração. Abre também nosso entendimento, porque a palavra precisa ser clara à nossa mente, Deus. Dá-nos uma mente descansada, renovada e cativa à tua palavra. Não permita, Senhor Deus, que as preocupações nos roubem desta leitura e meditação. Não permita que pensamentos, Deus, de fora, ó Deus, atrapalhem, Senhor Deus, a nossa reflexão bíblica, mas que os nossos olhos, a nossa mente, estejam postos em Ti, Senhor Deus, pela Tua palavra. Ouve nossa oração, ouve nosso clamor e transforma-nos, ó Deus, pela Tua voz. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu vou pedir para você deixar sua Bíblia aberta, porque a gente pode voltar a alguns versículos que lemos, e isso pode ser interessante você ler. Nós vimos nas últimas semanas alguns episódios na vida de Abraão. E quando a gente pensa nos episódios, e mais esse que se apresenta agora, a gente olha para Deus e diz: socorro, porque Deus, a gente leu que Deus, quando o chamou, lá no capítulo 12, Deus falou para ele: então você sai sem saber para onde você vai, e vai porque eu vou mostrar. Deus dá um desafio de fé, e a gente refletiu sobre esse desafio de fé. E ele foi, obedeceu e chegou aonde Deus queria. E Deus já tinha feito uma promessa de aliança com ele, ele já tinha passado nessa primeira etapa de um teste. Talvez eu diria: tá bom, não precisa testar mais, o cara já obedeceu. E aí não, Deus ainda promete uma descendência numerosa, mas ele já está avançado em idade,
E Deus confirma essas promessas, mas elas não se cumprem. E aí ele começa a balançar na fé. E a gente viu que quando ele estava balançando na fé, Deus faz uma aliança com ele. Deus fala, olha, eu vou cumprir. E sou tão fiel que eu vou cumprir, embora você ainda não tenha o filho que vai viabilizar isso que eu estou prometendo, eu vou mudar teu nome, vou revestir você dessa promessa. Então Deus dá a promessa, reveste, muda o nome, mas ainda assim não cumpriu. Depois cumpriu. Aí nasceu Isaac. E agora Deus quer provar e testar a fé de Abraão de novo. Versículo 1 que nós lemos, começa chamando a responsabilidade para Deus. Dizendo que Deus pôs Abraão à prova. Ele dá um desafio de fé, ele firma uma aliança e agora vai provar. Será que esse Deus de Abraão e da palavra mudou? Eu gostaria de dizer que sim. E ele não nos dará essa experiência de passarmos por uma prova. O teste da fé. Sinto muito. Mas ele vai fazer isso com você e comigo. Porque ele não fez isso com Abraão, ele fez isso com o filho dele, Jesus, o nosso Salvador. E se Jesus passou por essa e ele é a nossa vida não vai ser 1 milímetro a mais e nem 1 milímetro a menos do que é a vida do nosso Salvador, Jesus Cristo. E Deus, o Pai, colocou o Filho Jesus no teste, na prova. Agora, por que Deus põe a gente no teste, na prova, como colocou Abraão, como colocou o grande rei Davi antes dele assumir o trono? Por que ele fez isso com o Redentor e faz isso com o crente? Com você, comigo, aquele que se casa com ele, que se compromete com ele. Por que Deus faz isso com a gente? Porque ele é um pai tirano que vai ali testar, porque ele quer ver a gente cair, quer que a gente se dê mal? Muito pelo contrário. Deuteronômio capítulo 8, versículo 2 e o versículo 16 diz que Deus fez isso com o povo dele lá no deserto. Olha, eu te levei para o deserto, eu deixei vocês passarem por várias situações que o deserto, aquele ambiente, aquele espaço de ausência, o deserto é nada. Então, a vida no nada é o nada. Então, você não tem com que. Onde que eu posso fazer? Você não pode fazer nada. Onde que eu me amparo? Você não se ampara em nada, você não tem nada. Então, Deus levou o povo para o nada. Ele falou, eu deixei vocês no nada, para que vocês descobrissem que eu sou tudo. Eu deixei vocês passarem por isso, para que vocês mesmos olhassem para o seu coração e vissem o que está lá dentro. Deus sabia o que estava no coração do povo, mas o povo não. E Deus precisava mostrar. E Deus sabe o que está na sua vida, no seu coração. Deus sabe o que está no meu coração. Deus sabe as nossas reservas. Deus sabe as nossas resistências. Deus conhece as nossas fragilidades, os nossos medos, as nossas covardias, os nossos pecados, pecados de coração, pecados ocultos. Deus sabe disso tudo, mais do que a gente, inclusive. Mas Deus não quer só ser um placebo na vida do povo dele. Ou aquele que a gente acessa quando está gritando a situação e a gente precisa de um socorro. Ele é tudo isso. Mas ele quer ser partícipe da nossa vida e do nosso coração. E para isso, ele promove uma experiência exata para que você veja o que está no seu coração, para que eu veja o que está no meu coração, para que a gente perceba quais são os diagnósticos que ele tem a dar a mim e a você. E esta é uma experiência maravilhosa que Deus quer que você tenha e Deus quer que eu também tenha, porque ele deu isso para todos os servos dele. À exceção de Jesus, todos nós temos coisas no nosso coração que Deus precisa colocar-nos numa situação específica para que isso apareça. E a gente olhe isso e diga, socorro, me livra de mim mesmo, me dá um novo coração. Esse teste não é um teste para queda. Esse teste não é um teste para involução. Esse teste é um teste para crescimento. Esse teste é aquele teste que você vai passar e vai dizer, meu Deus, Deus me transformou. Eu fiquei melhor, fiquei mais parecido com o filho dele. Eu descobri coisas que eu não sabia. Poxa, mas a esta altura da vida cristã, ou nesta etapa da minha vida,
Ainda há coisas que Deus pode aperfeiçoar. Talvez você esteja aqui hoje dizendo, eu já encerrei carreira. Eu não quero mais descobrir mais nada. Chega de aperfeiçoamento. Eu não quero, já me dou o luxo de ser quem eu sou para o resto da vida. Desculpa. Teu Criador, meu Criador, aquele que nos fez, ainda tem muita coisa para trabalhar na sua vida, na minha vida, no seu coração e no meu coração. E até o teu último fôlego de vida, Ele tem coisas para mexer em cada um de nós. E para isso, Ele não vai apontar um caminho somente. Ele faz isso dizendo, olha, ame. Ele diz, é para amar, mas Ele cria situações para que a gente apreenda na prática esta verdade bíblica. Esse é o teste que Deus deu para Abraão. E esse é o teste que Ele está dando para mim e para você. Se não está dando hoje, já deu ou dará com certeza. A pergunta é como a gente responde a esse teste? Como você passa pela escola divina? Como eu tenho passado por essa escola divina? Deus nos permite, e a parte dele é soberanamente proporcionar a experiência exata para você. E isso é muito contextual, isso tem muito a ver com aquilo que Ele sabe da tua história, da tua vida, da minha história, da minha vida, do meu coração, das minhas demandas e das suas demandas. Mas uma coisa é certa, é feliz aquele que entende, é feliz aquele que diz, Deus, pode falar, porque o teu servo ouve. Eu não quero só passar pela experiência, dizendo, Deus faz aí. Não, eu quero passar apercebido. Como poucos dentre aquele povo que, quando Ele tirou do Egito, eles passaram pela escola do deserto, nem todos estavam se voltando para Ele para perceber, o que o Senhor está mostrando do meu coração? Moisés estava. Provavelmente Josué, Caleb também estavam. Olha, Ele está mexendo, mais do que dar maná, mais do que fazer provisão, Ele está mexendo no nosso coração. E a gente quer se voltar a Ele. E aí faz sentido o texto que nós lemos na abertura do culto, e eu citei agora, antes da gente orar. Deus vem para aquele que tem um coração contrito, aquele que treme pela palavra. O que é o coração contrito? É aquele coração consciente de si mesmo. E você pode ter um coração consciente de você mesmo, sem Deus mostrar seu coração para você? Eu posso ter isso? Eu não tenho essa garantia. Eu não me conheço, você não se conhece tão bem assim, mas só Deus. E por isso Ele precisa testar. Ele precisa testar a nossa fé. Esse texto fala que Deus testou Abraão e ele repete muito a palavra holocausto. A gente precisa fazer algumas considerações rápidas sobre isso. Eu vou pedir para você ficar aqui e não vaguear a sua mente. A palavra holocausto significa fazer subir. É literalmente fazer alguma coisa queimar para que a fumaça suba. Suba para quem? Suba para Deus. É uma representação de que aquela fumaça, o ato dela subir, ela atinge as narinas divinas e Deus aspira aquilo como um cheiro agradável. Uau! Eu aprovei. Então, o desafio do holocausto é faça subir. O desafio do holocausto é deixa subir. O desafio do holocausto é que Deus receba. Só que o holocausto, fazer subir, a gente sabe que à luz da Bíblia toda, o que Deus quer? Que a gente coloque como oferta, é uma oferta que era posta para, tinham 3 categorias, podia ser uma mais sofisticada, uma mediana e uma mais simples, depende do poder aquisitivo para comprar o animal. A mais simples era uma pomba. Mas todas elas, a grande beleza de um holocausto era o camarada que queria oferecer a Deus a sua própria vida, e para não se matar, porque Deus não institui o suicídio, você entrega a sua vida, ou mata alguém para oferecer o holocausto. Deus recebeu, matei a vida do cara, o Senhor está feliz agora? Então Deus não está fazendo isso, e não instituiu isso, então olha, eu vou pegar um animal e vicariamente Ele vai fazer no meu lugar. Mas a grande beleza de um holocausto, daquele que vai entregar e para que aquilo suba a Deus, essa entrega, é que antes do holocausto deveria haver uma oferta pela culpa e pelo pecado, junto com arrependimento. Não tem, gente, holocausto sem arrependimento. Não tem algo que Deus vai aspirar e dizer, uau! Uau, Ele não vai fazer. Mas alguma coisa que Ele diz, chegou aqui,
ele vai dizer, que bom, que agradável, que recebi. Ele não tem algo que ele vai receber se não for acompanhado de oferta por culpa e pecado, junto com arrependimento. E o que é arrependimento? Arrependimento é a sacada de que você diz, eu estava num caminho errado. Ainda bem que Deus foi lá e me deu um chacoalhão dizendo, sai dessa. Não é por aí, eu não estou aí. Muda a rota, meu, vai para lá, eu estou nessa direção. Ele me encontrou, ele me buscou, eu estava cego indo para lá. E ele disse, não. E aí ele chamou, a gente ouviu e a gente foi mudar a rota. E foi em direção a ele. Essa guinada de voltar-se para Deus é arrependimento. A gente precisa limpar nossa mente de que arrependimento é medo, remorso e culpa. Isso é do diabo, isso é do pecado. Arrependimento é vida, arrependimento é esperança, arrependimento é ainda bem que foi hoje. Não é tarde nem antes, está na hora certa. Por isso, hoje, a gente tem que pensar, nós estamos num dia de holocausto, para a gente refletir que Deus quer chamar a gente para o arrependimento. Mas qual é o resultado? Oferta pela culpa e pecado com arrependimento, passa pelo holocausto, e isso vai desembocar no quê? Isso vai se desdobrar numa comunhão restabelecida. Por meio do holocausto, Deus restabelece a sua comunhão. Essa é a rota, esse é o itinerário. Chegou o teste da fé de Abraão. E Deus chegou para ele e disse, está na hora do holocausto. Está na hora do holocausto. Mas este holocausto foi antecedido por arrependimento e fé. E ele vai se desdobrar em comunhão restabelecida. É isso que Deus deseja para nós. O holocausto é o teste. O holocausto foi o teste de Abraão, foi a oferta. Mas ela é possível para um coração arrependido. E ela não é um fim em si mesmo, o resultado dela é comunhão restabelecida. É para isso que Deus nos coloca no teste. Porque Ele está gritando, dizendo, eu quero você. Está gritando para o meu coração, e gritando para o teu coração, dizendo, olha, eu não quero que você siga aí nesse caminho. Estou vendo coisas no teu coração que eu preciso abrir. Por isso que Ele precisa abrir as nossas entranhas. E o caminho que Ele vai usar para isso é o caminho do teste da fé. O teste da fé é o holocausto. Eu gostaria de perguntar algumas questões para mim e para você. A sua vida tem subido? A minha vida tem subido a Deus? O livro de Romanos, capítulo 12, versículo 1, 2 e 3, Paulo diz, olha, irmãos, eu peço intensamente que vocês apresentem a sua vida como um holocausto. Um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. Ele está pedindo, ofereça-se. Ofereça você mesmo. Ofereça você mesmo como um sacrifício vivo. Você é o holocausto que Deus quer. Deus não quer qualquer outra oferta, Ele quer a nossa vida. E aí, como que Paulo vai falar? Eu não vou falar de Romanos, mas eu queria chamar a sua atenção para isso. Ele vai dizer, olha, como é que a nossa vida sobe? No capítulo 12 ele diz, a nossa vida é um holocausto que sobe a Deus e Deus aspira agradavelmente quando o amor dele nos ensina a amar. Está lá no capítulo 12. No capítulo 13 ele vai dizer, a nossa vida sobe como um holocausto agradável a Deus, como expressão desse amor gerado em cada um de nós, a gente se submete. O holocausto faz a gente subir a Deus em algo agradável a Ele, quando no meio do esfriamento do amor, porque as pessoas na última hora, nos últimos dias, não se amam mais, o amor de Deus não é mais um assunto que atrai as pessoas são amantes de si mesmo, ninguém quer mais amar a Deus. Capítulo 13 ele diz, olha, aquele que faz subir, ama fervorosamente a Deus e o próximo. Fazer subir em holocausto, no capítulo 14, essa é uma coisa dificílima para nós. É tolerar o que é fraco. Ah, não. E o diferente, também não. Não quero esse sacrifício, não. Eu não quero essa vida que é vida consagrada. Tolerar o fraco, ele que se fortaleça.
E o diferente? Ele que se iguale a mim. E no capítulo 15 de Romanos, Paulo está dizendo, o holocausto, fazer subir, é olhar a dor do mundo. Paulo está escrevendo, eu estou escrevendo aqui para vocês, porque eu quero chegar à Espanha, eu quero chegar lá aos extremos, eu quero ser um apóstolo para os gentios. Tem gente para ser alcançada, a dor do mundo está bombando aqui dentro. Isso é o holocausto. E no capítulo 16, ele fica saudando fulano, ciclano, beltrano. Ele está dizendo, o holocausto é a nossa vida na família de Deus. Meus irmãos, quero saudar todo mundo. Irmãos, nesta noite Deus pergunta para mim e para você, quem vai para o altar oferecer o sacrifício? O salmista no Salmo 43, versículo 4, ele diz alegremente, então eu irei para o altar de Deus, que é minha alegria. Eu fico pensando, só crente pode orar isso. Ir para o altar de Deus significa você vai ser sacrificado e morrer. Altar é morte e sacrifício. E o salmista está dizendo, eu vou para o altar de Deus, que é minha alegria. Eu quero ir para o holocausto. Quero ir para lá. E Deus nessa noite pergunta para mim e para você, quem vai para o altar? Não é vir aqui à frente, não. Quem vai para dizer, Deus, eu estou pronto para o sacrifício. O holocausto é antecedido pelo arrependimento e oferta pela culpa e o pecado. Nós temos problemas, mas Deus nos encontra. E graciosamente Ele nos muda a rota. Mas o próximo passo é o holocausto. E o holocausto é a completa entrega das dádivas recebidas. É isso que significa. Depois do arrependimento é dizer, Deus, eu entrego tudo. Eu não quero nada para mim. Não é dizer que eu estou jogando fora, eu estou abrindo mão de algo belíssimo que o Senhor me deu. Não, mas eu não quero estas dádivas, eu quero entregá-las completamente para o Senhor. Foi isso que Deus colocou na vida de Abraão. Deus manda ele sair, Deus promete uma descendência numerosa, quer formar um povo dele, demora, ele vai vacilar na fé, Deus fala, eu vou fazer uma aliança, reveste Abraão do nome da promessa, muda o nome, depois cumpre, quando cumpre, entrega completamente o que você acabou de receber. Visando o quê? A maior bênção é a nossa comunhão estabelecida. O holocausto aponta para a comunhão estabelecida. E é isso que Deus deseja. Quem vai para o altar de Deus, nesta noite, ter uma completa entrega das dádivas recebidas. Quem está disposto, humildemente, com uma pequena fé, uma poeirinha de fé, dizer, Deus, eu vim aqui hoje, porque eu, arrependido, quero entregar as dádivas recebidas. Algumas lições, duas especificamente, para o nosso coração, eu vou pedir para você atentar para isso. Versículo 2, depois de Deus dizer, o narrador dizer para nós que Deus colocou Abraão à prova, Deus sinaliza os critérios do holocausto dizendo, toma o teu filho, o teu único filho, e ele tem um nome, é Isaque, Deus é muito específico, e ainda dá um detalhe, você ama. A quem você ama, não é uma coisa acessória, você ama, e ama bem, que bom, é para amar. A quem você ama, e vai à terra de Moriá. Moriá virou é o primeiro embriãozinho do que vai ser o templo, que Deus vai estabelecer para ter sacrifício. Olha Deus já sinalizando. Vai para Moriá e oferece ali, em holocausto, oferece esse filho que você ama no holocausto, sobre um dos montes que eu lhe mostrarei. A primeira e completa entrega, ela precisa ser antecedida por uma entrega, por uma consciência plena do nosso pecado. A gente só pode entregar
A gente só pode entregar para Deus em holocausto depois que o nosso coração estiver quebrantado. Ir ao altar, irmãos, para a entrega completa, significa antes ir ao altar para dizer: Deus, coisas precisam morrer. Eu vou listar algumas delas aqui, que talvez genericamente, ou isso pode ser afunilado especificamente para a tua ou para a minha realidade. Mas antes de ir ao altar, a gente precisa permitir que Deus quebrante o nosso coração em algumas coisas. A nossa autopiedade precisa morrer. Os nossos interesses pessoais à parte da vontade de Deus, ou quando isso manipula a vontade de Deus, precisa morrer. O nosso orgulho, inveja e ciúme precisa morrer. A chamada de Deus para vir ao altar é: venha para que isso morra. Venha para que isso morra. Agora, a experiência de morte, como Deus tem nos chamado este ano, é: abra mão da tua história. A nossa história não precisa mais nos definir, a sua história não precisa mais te definir. Esta é uma experiência de morte. E quando Deus nos desafia com o holocausto, Ele está dizendo: antes da entrega, permitamos que Ele faça com que essas coisas morram, estejam longe de cada um de nós. Mas há um segundo desafio aqui, ainda dessa completa entrega da dádiva. A gente precisa entregar a dádiva não apenas porque Deus institui a entrega, mas é entregar algo que nós amamos. Não era para desprezar Isaac, não era para odiar Isaac, não era para menosprezar Isaac, não era para perder a mentalidade de serviço, de cuidar bem, de mordomia. Não, Deus deu, tem que cuidar bem, é dele, é para a glória dele. Mas era para dizer: olha, antes de qualquer compromisso, ou antes de qualquer elo que eu tenha na vida, eu quero ouvir o Senhor. Antes de qualquer voz e antes de qualquer coisa que Ele tenha posto na minha vida, eu prefiro Ele. Tudo que Ele me deu vai passar, mas Ele não vai passar, nunca. Ele vai permanecer para sempre. A chamada, irmãos, para a entrega da dádiva por amor e por obediência, não é para a gente odiar o que é bênção na nossa vida, mas a chamada é para a gente dizer: Deus, antes disso, o Senhor. Com isso com o Senhor. E depois, se o Senhor quiser tirar isso, o Senhor vai permanecer para sempre. Você, eu, nós temos as dádivas e Deus graciosamente nos dá. Você pode parar hoje e pensar: Deus, quantas coisas boas. Que você serve a Deus cuidando dessas coisas, dessas pessoas. Mas a grande pergunta de Deus para mim e para você nesta noite é: você obedece à voz de Deus antes disso? A voz de Deus, antes de qualquer compromisso ou ela emocional, ela irrompe dentro do nosso coração. Hoje a gente viu a apresentação da Nina. E eu vou usar isto como um exemplo. Então, não é que eu estou falando para pais apenas, mas eu queria que todo mundo, solteiro, quem tem filho, quem não tem, a gente pudesse pegar isso como um exemplo. E para nós pais é mais uma responsabilidade ainda. Deus não deu filho para você. É uma bênção a gente ter filho, mas Deus não deu filho para a gente. Deus deu um pai crente para esse filho. Isso faz toda a diferença. Deus quer dar um pai que ame a Deus para esse filho. Deus quer dar um pai e uma mãe que ame ao Senhor sobre todas as coisas, para que esse filho possa dizer: meu pai amava a Deus mais do que a mim. Mais do que a escola que a gente quer estabelecer, e a gente vai fazer isso com zelo e com amor. Mais do que zelar pelo sustento, a provisão, e a gente vai fazer isso por mordomia, porque a nossa responsabilidade é provisão. A gente sabe que, mais do que qualquer coisa, nossos filhos precisam de um pai e uma mãe que ama o Senhor sobre todas as coisas. Deus não prometeu que daria um mundo santo para os nossos filhos. Jesus Cristo, a palavra de Deus nos diz que este mundo ele jaz no maligno, mas Deus disse que nos daria filhos neste mundo perdido. E qual a garantia de que nós temos de que nossos filhos podem ser filhos para a glória de Deus? Porque esses pais retêm a palavra no coração.
A pergunta é, eu sou esse pai? Você é esse pai? Vamos tirar da relação pai e filho? E nos namorados? E nos casamentos? E no trabalho? Deus deu trabalho para mim. Deus deu meu marido, a minha mulher, meu namorado, minha namorada, meu noivo, minha noiva. Não! Deus não é mercado que vai dando o que você quer. Ele vai dar. São dádivas que mostram a sabedoria e o poder dele. Mas ele, antes de qualquer coisa, deu ele mesmo para ser o centro na nossa vida. Irmãos, a pergunta de Deus é hoje, para mim e para você, quem vai ao altar e para o holocausto? Fazer subir por meio da morte. Mas ir para o holocausto e passar pelo teste da fé tem um segundo consolo para nós. Abraão foi ali não revoltado. O narrador deixa muito claro que ele foi seguindo passo a passo o que Deus foi mandando ele fazer. E isso nos mostra que ir ao holocausto exige de nós uma postura de confiança em Deus. Confiança em Deus porque Deus é provedor. Essa palavra aparece no texto. Olha o versículo 5 e olha o versículo 8. Então disse aos seus servos, esperai aqui com o jumento, eu e rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Eu não sei se eu responderia isso. Não sei o que você responderia. Olha, Deus já falou que o Isaac vai morrer. Então, a gente vai lá, vou entregar, e aí volto sozinho. Nem sei se volto, já morro junto. Sei lá o que vai sobrar, o que sobrar a gente traz aqui. Não, vou lá, vamos fazer e nós vamos voltar. Eu confio que não sei o que ele vai fazer. Aí o autor de Hebreus, ele explica para nós, capítulo 11, versículo 17, ele diz, Abraão, quando ele disse isso, ele estava crendo que ele poderia matar o filho, mas Deus é poderoso para ressuscitá-lo. Olha, isso é ir para o holocausto e ir direito. Eu vou entregar, mas Deus é poderoso para trazer a vida. Eu não vou entregar, eu não vou deixar de entregar, vou fazer. Mas eu confio nele, porque ele é provedor. É isso que Deus quer nos dar no teste da fé. Vai, entrega, mas não sem confiança. Não vai como vítima. Fazer o quê, né? Resistir a Deus, não, depois ele me põe na cama. Depois ele põe a mão em mim, quem vai lutar com ele? Não, não é isso. Ele vai e dizendo, olha, eu confio nele. Ele não erra. Eu não preciso entender os caminhos dele. Mas eu sei que se ele disse que é para fazer, é para fazer. Eu não sei, eu sei que eu vou voltar. Porque ele fez uma promessa de um povo, e o caminho é o meu filho Isaac. Não é porque Isaac é meu desejo, Isaac é o que ele estabeleceu. E se ele estabeleceu e ele está mandando entregar aquilo que ele estabeleceu, eu não sei como ele vai ajustar as coisas. Mas a minha única certeza é ele. Eu vou ficar com ele, e eu vou olhar para ele, e eu vou confiar nele. O que ele está dizendo? O que é? A palavra de Deus nos diz que ele foi lá para o Moriá, e no monte do Senhor, ele responde, quando o filho pergunta, pai, e aí? Cadê o principal, que é o animal? Calma, filho, Deus vai prover. O que é Deus proverá? Que é essa confiança que irrompe no coração daquele que vai ofertar em holocausto ao Senhor. A gente chama isso na teologia de providência divina. O que é providência divina? Que mostra um Deus provedor. Significa que um crente entende que Deus preserva os seus na hora da prova, na vida. E que ele, embora a gente não entenda, está ativo agindo, apesar de a gente não perceber. Ele preserva os seus, está ativo, e para quê? Para cumprir o propósito dele. Quem não quer confiar? Eu não quero entender que Deus, que eu, você, ninguém entenda nada do plano dele nesses mistérios do teste da fé, mas que a gente confie na providência divina. Deus, o bom de saber dessa situação é que eu não entendo, mas eu sei que o Senhor está ativo. E eu também percebo que o Senhor está preservando a minha vida para cumprir o teu propósito.
E isso me basta. Isso é teste da fé. Isso é confiança em Deus. Eu não entendi nada. A única certeza que eu tenho é um Deus de providência. E como que ele exerce essa providência? Ele sustenta a gente. Gente, que consolo. Está tudo ruindo. O que ele faz? Eu vou sustentar você. E você vai crer, você vai cooperar com a minha mão poderosa. E ainda assim você vai perceber que nesse caos eu estou governando. Meu Deus. Que teste bendito. A fé sai fortalecida. Lembra que o holocausto faz subir e a gente sai do outro lado com comunhão estabelecida. A entrega depende da subsistência. A entrega depende dessa confiança. É a entrega consciente de que Deus é um Deus provedor. Irmãos, Deus quer nos devolver a nossa vida amanhã, depois do culto hoje, mas mais conscientes da sua providência. Seu governo, que Ele está ativo, que Ele nos leva a cooperar para que Ele estabeleça seu propósito. O que Deus está chamando a vida de Abraão, a sua vida, a minha vida hoje, é que a gente largue a fé e a esperança nas coisas, e a gente tenha fé e esperança no Deus provedor. Ele não vai falhar. Este Deus é quem resolve os problemas. É este Deus que é a resposta para a sua situação e para a minha situação. Esse Deus provedor. E é isso que Ele está chamando o meu coração e o seu coração, para que a gente tenha uma comunhão com Ele restabelecida. Por quê, irmãos? Deus não quer só a morte. Altar é morte e sacrifício, mas depois da morte tem ressurreição. E o versículo 12, ele mostra uma coisa maravilhosa dessa comunhão restabelecida. Então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Que Deus possa dizer isso para cada um de nós hoje. Não faça nada. Eu sei que você não negou. E trouxe para o holocausto o filho que você ama. O teu único filho. Mas porque antes dele, você ama o Senhor. Para a gente orar, eu gostaria de me unir a vocês nesse convite do Senhor pela palavra. Venha para o altar. E deixe a morte te pegar. Que eu deixe a morte me pegar. Faça subir. Que a morte das coisas que precisam morrer aconteça na nossa vida. Entrega a tua confiança. Essa é a segunda chamada para vir ao altar. Entrega a tua confiança. Que haja confiança somente no Deus provedor. Para que confiar essas coisas? E qualquer outra coisa que não seja Ele. E a terceira, viva a ressurreição do Filho de Deus depois da morte. Passei pelo teste da fé, fui ao holocausto e vi Jesus aqui. E aí eu gostaria de afunilar mais um pouquinho ainda. Vamos todos fazer uma revisão da nossa vida à luz da palavra de Deus. Eu queria terminar lembrando você que pode ser que você esteja aqui hoje emocionalmente instável. Eu esteja aqui e estou emocionalmente instável. Mas convicções da palavra de Deus sustentam as nossas emoções. A gente não tem controle sobre aquilo que a gente sente. Mas a palavra de Deus é saúde para a nossa alma. E a gente diz, Deus, a tua palavra trouxe refrigério para a minha alma. Permita que a palavra de Deus, chamando a gente para uma experiência tão singular do altar, traga refrigério para você em tempos de fervura e de ebulição. Guarde isso no teu coração. Convicções bíblicas sustentam as suas emoções em tempos de trevas e de perturbação. E eu queria afunilar mais ainda para a gente coletivamente, enquanto povo de Deus, família de Deus aqui reunidos.
No livro de Joel, capítulo 2, versículo 28 para frente, diz que nos últimos dias, quando o Espírito Santo viesse, ele já veio, já inaugurou essa última hora, e nós somos frutos disso. Isso já aconteceu lá em Atos 2. Ele disse, olha que coisa interessante o que é a igreja, gente. A igreja de Cristo Jesus, ele derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. E aí ele diz, os filhos e as filhas, derramarei sobre os filhos e as filhas. Derramarei sobre o velho, e o velho vai sonhar. Derramarei sobre o jovem, e o jovem vai ter visão. Quem no mundo vai dizer que velho sonha? Na igreja, sim. No reino de Deus, sim. Velho sonha. E jovem? Jovem é tolo, jovem não sabe o que pensa. No reino de Deus, onde há o Espírito de Deus, jovem não precisa ter, ele tem uma visão correta por causa do evangelho. Essa é a igreja. Que coisa linda! E os servos e as servas, aqueles que não tinham acesso às grandes questões da vida, estavam os da margem. Até sobre eles eu derramarei o meu Espírito. Essa é a dinâmica do reino de Deus. É jovem que não precisa ser velho para ser maduro. A palavra dá a ele a visão correta. É o velho que diz, não, enquanto eu viver, eu estou vivendo o plano de Deus. Eu sonho. E o servo, aquele que estava excluído, aqui ele não é mais excluído, ele está no centro com a gente. Porque todos nós somos os filhos e as filhas. Essa é a dinâmica da igreja. O Espírito de Deus está em você. Você é jovem, você tem a visão do evangelho. Você é velho, permita-se sonhar a partir do evangelho. Não é o seu sonho. Não é o nosso desejo desenfreado. É você dizer, eu sei que eu existo para a glória de Deus e os meus dias estão nas mãos dele. E eu quero viver hoje, amanhã, todos os meus dias para a glória dele. Então irei ao altar de Deus, que é minha alegria. Vamos correndo com o coração para o altar de Deus. A gente costuma dizer em alguns lugares que o altar não. O altar não é aqui. O altar é aí, no seu coração, quando a gente diz, Deus, eu vou. E eu quero que suba. Eu não quero não passar nesse teste. Eu quero conhecer e confiar mais no Senhor. Amém? Vamos orar? Hoje a gente tem um teste da fé, que é justamente dizer para o Senhor, a gente quer ir para sacrificar e para morrer. Ó Deus, aqui está o nosso coração, Senhor. Aqui está o meu coração e o coração dos meus irmãos. Aqui estamos nós. Nosso coração como uma grande parte de todo o nosso ser, uma parte definidora do nosso ser. Tem tanta coisa dentro do nosso coração, Senhor. Tem tanta coisa, Deus, que precisa morrer, Deus. Tem tanta coisa, Senhor Deus, que precisa ir embora. Tem tanta coisa que precisa ser arrancada de nós. Mas nós não podemos nos limpar, Senhor. Nós não podemos, ó Deus, nos auto-mudar, transformar, mexer em nós mesmos. Só a Tua graça pode fazer isso, Deus. Só o Senhor pode vir a nós, Deus. Só o Senhor pode, ó Deus, nos dar um coração que treme diante da palavra do Senhor. Nossa oração nesta noite é: abre as nossas entranhas. Abre o nosso coração, Senhor. Abre o nosso interior para Ti, Senhor Deus. E faz com que nesta noite nós tenhamos fé para ouvir e subir alegremente para o sacrifício, Senhor. E ali nós fazemos a completa entrega das dádivas. Não porque elas são ruins e pecaminosas, mas porque, ó Deus, antes delas, nós precisamos do Senhor. Ó Deus, e nós também queremos confiar no Deus provedor. Num Deus que preserva a nossa vida, é o Senhor que nos preserva. Num Deus que está ativo na criação e nós fazemos parte dela. Um Deus que nos chama para cooperar com este trabalho e nós queremos ser servos do Senhor nisso. Com o único fim, cumprir Teu plano para a Tua glória. É a Tua vontade.
É o propósito do Senhor revelado no Evangelho, Senhor, pela vida de Jesus. É rumo à história de Jesus que nós queremos ir, Senhor. Abre nossas entranhas, Deus. Abre o nosso coração nesta noite. Faze-nos sair daqui, Senhor Deus, subindo ao Senhor. Que a gente apresente o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, e a gente não se conforme com este século, com este mundo, mas a gente será transformado pela renovação da nossa mente, para que a gente experimente a boa e perfeita e agradável vontade do Senhor, revelada no Teu Filho Jesus Cristo, Senhor. Chega de viver nossa vida, Deus. Chega de andar nos nossos caminhos, nos nossos pensamentos, nas nossas opiniões, nos nossos sonhos longe do Senhor, da Tua providência, querendo confiar aqui, lá ou acolá. Mas dá-nos um coração resoluto, que tudo entrega ao Senhor, que tudo oferta para o Senhor, que se despoja de tudo, Senhor Deus, mas não de Ti. Que se vê, ó Deus, longe, ó Deus, que se vê, ó Deus, sem nada, mas totalmente revestido do Senhor. Nós, se para isso precisamos ir ao deserto e viver o nada deste deserto, para descobrir que o Senhor é o nosso tudo, Deus, nós te dizemos, conquista nosso coração com isto, Deus, por favor. Vem e visita a nossa vida para a Tua glória. Nós oramos e agradecemos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe. E a gente vá ao altar de Deus, que é a nossa alegria. Amém. 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 Amém.